Itajá, Lamego. Quantos anos? Eu posso dizer 80, né? Porque eu faço em setembro 80 anos, né? E, e entrei na Barbosa Marques em 1957, abril de 1957. E trabalhei para ele comecei em Faria Lemos. De Faria Lemos fui para a Fazenda da Serra, Sebastião Rocha, né? Onde eu conheci essa madame aí. E depois eu saí uma temporada que foi obrigatório sair com 10 anos, porque a Barbosa Marques não queria que passasse para 11 anos. Então eu saí por um ano mais ou menos e voltei. Aí quando eu voltei fui para Penha do Capim. Era para me ter ido para Conselheiro Pena, mas eu demorei um pouco, eu não podia ir na época chamada. Aí a vaga de Conselheiro Pena ocupou. Chamava Gumercindo, daqui também eu vim para o lugar dele em Fazenda da Serra. E então eu fui para Penha do Capim, não sei se você conhece, em Moirés, distrito de Moirés. Aí da Penha do Capim que eu fui para Conselheiro Pena. Por lá eu fiquei mais ou menos quase 10 anos e dei uma outra saída, uns tempos, né? Fui para Dom Cavate, aí já era outra empresa. Mas fiquei pouco tempo, fui para Almenara, e também outra empresa. Por lá eu fiquei quase 10 anos também. Depois eu retornei para Barbosa Marques, que foi para Águas Formosas. Então lá eu fiquei até aposentar, e depois de aposentar ainda trabalhei para eles uns 4 para 5 anos. Qual era a função do senhor? Eu era o encarregado de fabricação. Como é que era o serviço do senhor? O que o senhor tinha que fazer? Era tudo, serviço antigamente era tudo manual, né? Depois, em Águas Formosas, que depois eles foram mecanizando, depois eles estão melhorando cada vez mais, né? Aí foi na hora de eu sair, né? Quando era no braço, era eu, né? Depois eu aposentei e fiquei mais uns... O senhor era queijeiro? Era queijeiro. Dava esse nome, queijeiro? Queijeiro, Eu fiquei sabendo que era o melhor que tinha. Eu Ah. fiquei sabendo, alguém me disse, esse é o melhor queijeiro que a Barbosa Marques já teve. Não, acho que não, né? Eu? Porque tinha muitos, né? Barbosa Marques... Não, tinha muitos, e esse era o melhor. A Barbosa Marques... Antigamente você te falava o Barbosa Marques, né? Agora você fala Barbosa, e o Barbosa Marques dava condições para todo mundo ser bom queijeiro. Não era que bom queijeiro porque não queria, porque o Barbosa Marques só gostava de fazer, até hoje, né? Tudo deles tem que ser bem feito, né? E eles davam condições. Então, por isso que a gente pegou fama de bom queijeiro. Eu fui para Dom Cavate com fama de bom queijeiro, mas lá eu não pude fazer nada, porque eles não dava condições, né? Tanto é que eu fiquei só um ano lá. Depois fui para Águas Formosas, para Pedra Azul. A fábrica de Almenara estava construindo e me esperando, né? Fui para lá para esperar eles construir a fábrica e terminar para mim vir. Aí que eu vim, eu inaugurei a fábrica de Almenara, era Santa Marta. E de Santa Marta também fiquei lá uma temporada boa, lá era mais ou menos, mas também não tinha muitas condições de se fazer coisa boa, não. Quem contratou o senhor a primeira vez? Quando eu iniciei na Barbosa Marques, eu fui chamado para trabalhar na Barbosa Marques, pelo Sebastião Rezende. Hoje ele é falecido, ele trabalhava, era gerente da fábrica Faria Lemos. E tem a história, né, que você está falando, eu vou contar. Quando eu fui trabalhar na Barbosa Marques,
Antes eu tinha trabalhado no laticínio, chamava Laticínio Braco, depois ela vendeu para a cooperativa, a cooperativa de Carangola, né? E fui trabalhar, mas naquele tempo, isso foi em 53, 52, 53. Então, você entrar para trabalhar, se tivesse documento, trabalhar, se não tivesse, trabalhar assim mesmo. E por incrível que pareça, eu não era nem batizado e nem registrado. O gerente da Braco cansou de me dar queijo e manteiga para me trazer para o tenente Ladeira aqui, da época. Estava na época de guerra, e toda semana ele me dava aquele pacotão de queijo, leva lá para o tenente Ladeira para te dar seus documentos, para assinar seus documentos. E ele gostava muito de mim. Não sei se é de mim ou do meu serviço. Mas então ele me dava aquele queijo. Por fim, eu falei, ô Sobrais, eu não vou levar queijo para aquele homem mais não. Porque enquanto eu estou levando queijo e manteiga para ele não vai me dar documento não. Que era o certificado de reservista para mim adquirir a carteira de profissional. Aí mas logo o Sebastião Rezende me chamou. Mas ele não me perguntou não, eu achava que era igual a Braco mesmo, que a Barbosa Marques era diferente, né? Aí cheguei lá, trabalhei uns dias, ele me pediu a carteira. Eu falei, não tem carteira não. Ó, eu não sou registrado, não sou batizado, e não tem documento nenhum, não tem certificado de reservista, mas requerido, já fiz o pedido, tenente Ladeira e tal. Por sorte, eu fiquei lá 6 meses sem documento, na Barbosa Marques. Aí dei sorte que o certificado chegou. Isso foi em abril, que eu entrei trabalhando mesmo, foi 17 de abril de 1957. E então, eu falei com o Sebastião, aí chegou o certificado, aí eu vim em Carangola, tinha que vir aqui, para tirar a carteira. Hoje tira a carteira em qualquer lugar, né? Então, as coisas mudaram muito. Então, eu vim, tirei a carteira, a Barbosa Marques assinou para mim do dia que eu entrei, que foi dia 17 de abril de 1957. Está assinado, eu tenho até as carteiras, tá todas aí. E daí por diante eu fiquei na fábrica de Faria Lemos, e depois foi não é o João Batista não, foi o Jesus Assis de Andrade. Ele está vivo até hoje, né? Ele deve estar um fortão, né? Mas então ele levou eu, o Gumercindo e um de Espera Feliz para iniciar a fabricação de queijo lá em Tambacuri, na região. Eu fui para São Pedro Pescador, o Gumercindo ficou em Tambacuri, que era uma fábrica grande. O Gumercindo era queijeiro famoso também, né? Era mais de idade, mas ele era bom queijeiro. E o Eni foi para um lugar que eu nem fiquei conhecendo, é Santa Isabel. A Barbosa Marques tinha essas fabriquetas todas lá. Do jeito que tinha por aqui, né? Aqui tinha Fazenda da Serra, Pedra Dourada, tinha Palmeiras, tinha Santa Terezinha, que é do André chamava João, estava de Joca, João Pedro Magalhães, já o Joca. Então, nós fomos para lá, para aquela região, e pescador, eu fui para lá e o leite lá naquela região que secava, né? E eu, lá em Pescador, um dia, o senhor Aloysio, era o homem bravo da Barbosa Marques, né? Todo mundo tinha medo dele, mas eu também era meio... Eu não tinha esse negócio de medo da pessoa, nunca tive, não. Mas aí, um dia, eles tinham uma mania de fornecer luz em Pescador, à noite. Era o locomóvel que fornecia a luz na rua. E, durante o dia, era um motor, a óleo, que fornecia para a fábrica.
Mas eu tinha o gerente dessa fábrica, o Davi, chamava Davi. Acho que chamava, não sei se ele é vivo até hoje. Então, ele desligava o motor, eu acabava de receber o leite, ele desligava o motor. Aí apagava tudo. E eu, não era queijo que eu fiz, mas estava mofando tudo dentro da fábrica, que esquentava as câmeras. Então, tinha o Lincoln e o Dr. Johnny, que é engenheiro, na época eu fui fazer o queijo lá, e tinha o Geraldo Frois. Ele era da manutenção, né? O Lincoln e tinha esse engenheiro, que é Johnny, não sei se ele está por lá ainda. Eles montaram uns negócios lá para me fazer o queijo. Mas a água vinha não sei de onde, vinha encanada num cano grosso e entrava no resfriador. O resfriador é resfriador de cascata, não sei se você conhece. Era assim, tinha uma calha aqui em cima e eu descia nas duas paredes para resfriar o leite para 32, para a gente fazer o queijo. Mas a água só resfriava o leite a 50 graus. Como é que eu ia pôr coalho num queijo com 50 graus? Então não tinha jeito. Então eu deixava no tanque, já era a quantidade de 1.000 e poucos litros. Então eu ficava ali mexendo com o homogeneizador, para lá e para cá, para ir esfriando um pouquinho. Eu voltava lá dentro da fábrica, ia lá mexer com os parmesão, limpar, mas tinha que deixar a porta aberta. E o senhor Luiz chegou. O senhor Luiz já chegou bravo, né? Você conhecia o senhor Luiz? O senhor Luiz chegou bravo. Já gritou um nome feio que deixou essa porta aberta. Aí eu estava lá no cantinho, no escuro, vim cá devagarzinho, então, tinha que palpar assim para sair. Né? Aí quando eu cheguei, falei, foi eu que deixei aberto. Mas como é que você deixa a porta aberta? Eu falei, como é que a gente entra aqui dentro no escuro? Aí depois esse homem desliga o motor aqui, terminou a entrada de leite, ele desliga. Eu tenho que ficar no escuro aqui, mexendo esse leite aqui até esfriar. Esfriava para 40 graus, tinha que pôr com 32. Mas que chegava nos 40 graus, já estava anoitecendo assim, eu pegava e punha o coalho. E aí ele voltou, o São Luís. Aí ele me deixou lá e saiu. Davi! Davi! Chegou lá, acho que colou o sabão nele. Daí a pouco o motor roncou. E eu voltei na mesma hora para dentro, com a porta aberta. Aí a luz acendeu, eu vim cá, fechei a porta, daí a pouco ele chegou de novo. Aí começou a conversar comigo e tal, mais calmo, né? Aí eu comecei a explicar como é que era, e ele falou, como é que está aí esse movimento do resfriador? Eu falei, olha, isso aí está uma porcaria, isso não vale nada, isso é, do jeito que está não pode continuar. Eu estou com esse tanque de queijo, de leite aqui para coalhar e estou esperando. É a hora que resfriar, com o tempo, aí ele ficou bravo, né? Ficou bravo, e de tarde ele entrou na caminhonete e no dia seguinte chegou os três lá, Johnny, Lincoln e Gerald Frois. Esse Johnny, engenheiro, falou comigo, você não podia falar isso com o senhor Luiz? Eu fui e falei, olha, quer dizer que a responsabilidade fica nas minhas costas, né? Vocês que fizeram o negócio aí, não tá dando certo, tem que falar. Aí, mas lá, o final lá foi colocar uma torre de resfriamento da água para poder continuar a fabricação. E daí por diante, aí venceu o meu prazo lá também, eu dei tanta sorte que eu estava doido para voltar, eu era solteiro, e voltar para aqui, né? Aí na mesma hora, veio o telefone, e ele falou comigo, não, aí já estava em Tambacuri. Quando eu falei com ele, que ele apareceu lá, eu falei com ele, senhor Luiz, eu preciso ir embora. Esse pessoal já sabe, o Gumercindo já tinha vindo para pegar a mudança, para ir para lá, né? E eu já posso ir embora, porque o pessoal já sabe trabalhar. Ali tinha Rui, não sei se você conheceu, tinha, até esqueci o nome de alguns. Tinha o Zé da Chave. Zé da Chave, ele, coitado, ele morreu em Conselheiro Pena de acidente. Ele atravessou por lá de lá, você conhece o Conselheiro, né?
Então ele atravessou o lado da ponte, do outro lado, e tinha um jipe, e trabalhava em Tambacuri. Ele e um rapaz de Conselheiro Pena, né? Então veio de lá da ponte, numa velocidade, e não fez a curva. Então não fez aquela curva, se você conhece a fábrica de lá, não fez a curva, que a curva era dobrada assim. É. Aí bateu, atravessou logo, o trem estava passando. Enquanto tinha aquele comprimento todo daquele minério, né? E bateu no jipe, aí morreu lá na hora, lá, ele e o outro rapaz. E isso depois é que eu fui para Conselheiro Pena, né? Mas o Zé, esse Zé da chave que eu estou falando, ele era uma pencona de chave assim, né? Não tinha confiança com ninguém. E ele ficava lá insistente, tanto ele quanto o Hudson Novaes, né? Você conheceu? O Hudson Novaes era o gerente de lá, e ele era o encarregado, esse Zé que eu estou falando, era o encarregado da fábrica. Então ele parece que não tinha confiança de deixar para a gente. Porque hoje em dia não, hoje o Barbosa Marques está diferente, né? Pessoal, tanto faz o Dr. Luiz Fernando, o Humberto Marques fica pouco aí, né? Mas eles parecem que eles têm confiança mais no deixar, você ficava, porque a Barbosa Marques começou a rodar dia e noite. Era pouco leite, mas o maquinário deles era precário, né? Hoje não, hoje está diferente. Não existia estocador, então a gente ficava até tarde esperando leite chegar no caminhão, para fazer o queijo ainda, de 9 horas da noite, 10 horas da noite. Mas então, eu falei com o senhor Luiz, esse pessoal já sabe trabalhar, o Gomes ficou em uma temporada e ensinou, já sabe. Ele falou, não, mas eles estão novados nesse ramo aí, você continua ainda, porque eu era novo ainda. E eu falei, meu Deus, vou ficar aqui mais um tempo, esperar a Gumercina ainda. Aí eles ligaram daqui, que mandasse eu vir embora para aqui, para ir para o lugar do Gumercina na Fazenda da Serra, para que ele pudesse vir para aqui, para Itambacuri. Então eu vim para o lugar dele e ele foi para Itambacuri. Aí ficou a temporada lá e acho que o Gumercina não gostava de ver fábrica nova, né? Ele estava muito preso na Fazenda da Serra e tudo. Aí eu vim, fiquei no lugar dele e ele foi para lá, em Tambacuri. De Tambacuri surgiu precisava de vir eles estavam me chamando para ir para Conselheiro Pena. Mas eu demorei um pouco, ele foi para lá. Aí quando eu fiquei à disposição deles, ele falou, não, tem a vaga para você, mas é Pena do Capim. Aí eu fui para Pena do Capim e ela gostou demais. Né? Quase que eu fiquei sem ela, né? Na época, as lâmpadas pareciam um maracujazinho maduro, né? Porque tem lá, com 5 dias, mataram um cedo na pé da casa que eu morei, e ela apavorou mais ainda. Aí, o senhor lembra de mais alguma conversa que o senhor teve com o senhor Luiz? Mais alguma chamada de atenção? Não, o senhor Luiz, foi só essa vez que ele não sabia nem quem era eu, né? Ele chegou e gritou aquele nome feio. Quem deixou essa porta aberta aqui? Qual foi o que deixou essa porta aberta aqui? Aí eu saí e falei, foi eu. Ah, mas por que você deixou? Eu falei, eu deixei porque não tem luz. Né? Eu não posso trabalhar no escuro. E com o São Humberto? Não, São Humberto não. São Humberto, São Humberto, quando eu entrei no Barbosa Marques, ele nem mexia, acho que eu fui ver o Humberto, foi numa reunião de vendedor de queijo em Conselheiro Pena, em plena sexta-feira da Paixão, encheu a fábrica de gente para assistir eu fazer queijo. Mas ele era bravo com os vendedores de queijo, sabe? Ele chamou a atenção do lado. Tinha um lá fazendo não sei o que lá, ele chamou a atenção dele. Falou, você tem que prestar atenção aqui. O que o
que o vendedor de queijo tem com fabricação? Mas ele chamou a atenção, mas comigo não. Comigo foi a primeira vez que eu vi. E eu não sei se ele sempre morou em Carangola, se ele morava... Acho que ele morava no Rio, né? Que São Antônio era no Rio. Então, o contato com ele foi depois, que Águas Formosas. Então, mas ele é um homem que, para mim, é muito bom, né? Porque ele, na época, ele ficava muito pouco lá dentro da fábrica. O doutor Luiz Fernando que ia mais lá, né? Espera só um pouquinho, senhor. Fala da relação que o senhor teve com todos os diretores, com quem o senhor conhecia. O diretor da época, aqui em Carangola, era o gente, meu nome, você sabe. É o... ele morreu lá em Valadares, né? O Theo. Ele chamava Theo e a mulher Thelma. Ele também, eu tive contato com ele. Eu tive um contato com o Theo, foi quando eu saí do Barbosa Marques, porque não estava dando para mim ficar, porque o salário era baixo na época e veio um e me ofereceu o dobro, né? Falei, eu estava com as filhas já mocinhas, tinha 5 filhos, então não dava. Mas eu dei aviso, falei, olha, eu vou sair, dei aviso. Na época era o Walter Gomes, mas ele tinha transferido para Valadares. Ficou o Nestor. Eu falei, Nestor, olha, eu vou sair da Barbosa Marques, porque não está dando para mim ficar mais, que a minha despesa aumentou. E, então, ele falou, não, você vai sair nada. E não ouviu, não. Eu falei, bate o aviso prévio que eu vou sair. E voltei, fui trabalhar. E fui trabalhando. O Robson Tirone, porque tinha o Ari, fazia uma região. O Robson Tirone era conselheiro Pena. E tinha um outro, o Antônio Maurício, fazia um outro. Era 4, eu esqueci qual. Eu falei, Ari, o Robson, Antônio Maurício, e tinha um outro que fazia. Então, quando o Robson foi lá em Conselheiro Pena, eu falei com ele, falei, eu vou sair. Contei a história a ele, né? Eu até pedi o Nestor para bater o aviso, e acho que ele não deu ouvido, não. Mas o negócio é sério mesmo. Mas aí, um funcionário do Dr. Ronald foi lá na fábrica, disse que ia fazer uma visita, e não sei se ele soube que eu ia sair, e fez a oferta. Aí reforçou mais ainda. Então, quando foi isso foi em outubro. Não. Aí marcaram, eles faziam uma relação de quem ia sair de férias. Põe no relógio de ponta que é a relação. Aí eles puseram em julho, eu estava no meio. Falei, vai ser agora. Eu tinha falado com a Edmeia me chamou. Eu fui lá na Edmeia, ela me perguntou, você está satisfeito com o aumento? Eles deram 10 naquele tempo, eu não sei que moeda que era, sei que foi 10, eu não sei se é 10 cruzeiros, ou se é 10 cruzeiro novo, é uma coisa assim, eu não me lembro mais, eu sei que foi 10, eu de 390 eu fui para 400, na época. Aí ela me chamou e falou comigo, você está satisfeito com o aumento? Falei, estou, é o que eu merecia, eu estou ganhando o que eu mereço, né? Então, eu estou satisfeito. Ela falou, eu não estou não. E ficou brava lá, eu não estou não, eu vou brigar com esse povo. Eu falei, não, eu não brigo não, eles dão o que eles pagam, o que eles
pode pagar, né? E deixei ela para lá, mas ela soprou no ouvido do Nestor. E então, quando estava aproximando o dia de eu sair de férias, que era 20 dias só de férias. Estava aproximando o dia de eu sair, eles riscaram meu nome lá. Falei, vai, tiraram eu da lista. Então, também não falei nada, não. Falei, agora eu vou ficar com a boca calada, né? Aí, quando foi de agosto, tornaram a colocar eu na relação. Aí estava aproximando, esses riscaram de novo. Falei, meu Deus. Aí chegou setembro, eles deixou. Eu sei que o Nestor, na época o Ari, era professor Ari que tratava ele, né? Ele pegou, o Ari vem aí com a comissão, você vai ser de férias amanhã, mas você não pode viajar, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas agora eu cheguei em casa e falei, olha, como é que eu não vou viajar? Eu já até marquei com o homem lá que eu vou viajar. E então no dia seguinte eu parei o ônibus, rachei, fui para Dom Carvalho. Lá eu firmei com ele. Aí quando eu voltei é que eu dei o aviso. Que eu cheguei, né, para trabalhar. Eu saí dia 11 de setembro para retornar dia 1º de outubro. Aí eu retornei, foi onde eu dei o aviso ao Nestor e ele não ligou. Aí eu peguei e fui trabalhar normalmente como se eu tivesse de aviso. Quando foi no dia 31 de outubro, eu falei, olha só, hoje é o último dia. Ele falou, e ligou para Valadares, aí o Walter Gomes mandou me chamar e chegou lá, ele falou comigo, eu estou com uma proposta para você aqui. Primeiro ele falou comigo, por que negócio é esse que você está querendo sair do Barbosa e Marques e eu não estou sabendo de nada? Eu nem sabia. Mas aí eu falei, não, eu não estou querendo sair, não, já saí. É porque hoje é 31, conselheiro Pena, só à noite que eu voltava. Né? Eu falei, eu não vou trabalhar de noite para você, não. Mas já saí. Ele falou, não, eu estou com a proposta aqui para você e você não vai sair, não. Eu falei, já saí. Eu estava aí de São Walter, né? Já saí. E eu já tratei com outro serviço e eu não volto atrás, não. E ele falou, não, aí que ele me levou lá no TEL. Subiu, aí o TEL está querendo sair, mas o TEL acho que ele não percebeu, ele viu que eu queria sair mesmo. Então, aí eu fui para lá, para o Dr. Ronald, fiquei lá só um ano que eu não gostei lá, Deus me livre. Falei, Deus me livre trabalhar num lugar desse, acostumado a trabalhar no Barbosa e Marques. E ir para uma desgrama daqui, eu saí porque não tinha jeito, né? E de lá eu fui para Santa Marta, que é lá em Almenara. Para Barbosa e Marques? Não, lá não era Barbosa, não, era Santa Marta. Laticínio, Queijo Minas. Por lá, para lá, eles eram muito bons para mim, mas também era... E como é que o senhor voltou para Barbosa? Ah, sim, aí eu foi fiquei... atrás do senhor? O senhor foi atrás? Como é que Não, foi o Carlos Luiz, foi lá umas 2 vezes lá em casa. E chegou e tal, mas a proposta do Barbosa e Marques na época era menos do que eu ganhava lá. Aí eu falei, mas não tem jeito, o Maurício ia no telefone, nós conversávamos, até dentro da fábrica lá, ele falava, você vai falar sim ou não? Eu falava, não, só não, porque ele queria me contratar por menos do que eu trabalhava na Santa Marta. Aí, por fim, a CCPL comprou a Santa Marta. E primeiro foi a Nestlé, ficou lá por 6 meses mexendo lá, acho que não deu certo. E na época tinha uma exigência do Francilino Pereira, que podia comprar. Mas quem comprasse não podia mandar um funcionário embora. A CCPL comprou e acabou e mandando de um a um embora, ia mandando, foi mandando. Ficou eu com uma meia dúzia de funcionários. Aí o leite coalhava lá azedava lá em Joaíma,
Quando pensava que não, estava chegando uma carreta de queijo para me fazer parmesão. Não tinha prensa, não tinha forma, não tinha nada, tinha os tanques que estavam lá, né? Mas aí eu fui amolando com aquilo. Ah, não. Aí um dia o Antônio Maurício me ligou e me chamando para voltar e tal. Eu falei, ó, João Maurício, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um contato com você. Eu vou para Barbosa de Marques, eu gosto da Barbosa de Marques, mas você me paga o mesmo que eu ganho aqui, mas isso já era no fim do ano, era setembro mais ou menos. Mas com direito no reajuste que vem sobre o salário que, se você me pagar o mesmo que eu estou ganhando aqui, e com direito no reajuste de outubro, de novembro, acho que é mês de novembro, outubro. Aí ele falou, não pode vir que eu não pedi documento nem nada não. Eu peguei, dei aviso isso lá e pedi isso para me liberar. Aí eu vim para Águas Formosas. E por lá eu fiquei até aposentar. E era o Carlos Luiz. Carlos Luiz Rocha, né? Você conhece, né? Eu não sei se eu conheço. É o Carlos Luiz, ele é da ilha. Foi daqui do Divino e ele chegou a morar em Conselheiro Pena, morou lá em Barra de São Francisco, eu também fui fazer queijo em Barra de São Francisco uma época, morava em Conselheiro Pena, e o queijo lá não dava queijo prato, que é a água saloba. Então eu fui para lá e nós conseguimos fazer os queijos lá. E então não tive atrito nenhum com o diretor da Barbosa de Marques, com o gerente, eu gosto muito do Carlos Luiz, os meus colegas de serviço, meus subordinados, né? Nestor, todo mundo é meu amigo, né? Tinha Sebastião dos Santos, esse está em Valadares, não sei se você conhece ele. É do tempo do seu pai. O João Batista conhecia muito o Sebastião, que trabalhou em Conselheiro Pena. Então, é desse jeito, sabe? E uma história bacana, turma? A história, tem gente que escondeu lá dentro. Que aconteceu um caso comigo em Conselheiro Pena. Isso era Conselheiro Pena. Conselheiro Pena, eu tinha uma cabrita, eu comprei a cabrita para dar leite. Para dar leite para os meninos. É um pessoal, hoje até é minha comadre, mora em Vitória. Chegou lá em casa, coitada, estava numa situação crítica, né? Então a Eva ajeitou para ela lá. Eu morava numa casa antiga, na beira da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro passava nos fundos, um barulhão dos infernos lá. E ela, coitada, apareceu lá, o Cito até trabalhou no Barbosa, arrumei serviço para ele no Barbosa Marques, mas ele andou fazendo umas trapaças lá, então, era no tempo do Walter Gomes. Ele pegou e mandou ele embora. E eles ficaram numa situação crítica. Ele arrumou um lugar, um porão do tamanho desse cômodo aqui, e eles moraram ali. E com os meninos com a cabeça toda cheia de pereba. Então eu fiquei com dó, comprei uma cabrita para dar leite, para poder dar leite para eles, né? E dei leite, e lá nasceu o caçula dela, que chama, é até meu afilhado. E então essa cabrita criou 2 cabritinhos. A história é essa. O cabritinho amanhecia lá em cima do telhado. Eu falei, eu tinha um tal de Saúl, ele morreu lá em Dom Cavate. Dom Cavate não, Frei Inocêncio, era no Barões. Eu chegava na fábrica, passava o sabão nele. Eu falava, ô Saúl, você me deu um trabalho hoje danado, você jogou os cabritinhos lá em cima do telhado. Ele falou, não fui eu, não. Eu falei, você mesmo, você que só faz troço errado.
e eu subia assim no telhado, que a telha era de cimento, aquela telha francesa, de cimento, e me aguentava correr lá em cima para tirar os cabritos. Muito custo saía, eu tirava os cabritos. No outro dia, o rádio dos cabritos lá de novo. Aí chegar lá naquela reunião, né? Eu fui contar o caso do cabrito. Então eles ficavam me gozando, que um dia, estava meu menino, que é meu xará, hoje ele é técnico de ensino lá no Ceará. Ele chama Itajá também. Então estava eu e ele num dia de folga meu, deitado numa sombra, e tinha que um pé de abacate. O pé de abacate cresceu, ele subiu e fez assim. Aí E eu prestando atenção, os dois cabritinhos subiu, e eu fiquei olhando, o que esses cabritos vão fazer aí? Eu ver o que eles vão fazer. Depois eles passaram, tinha um galho do pé de abacate, um atravessava no tronco assim, ficava baixinho, eles encolhiam e passava, e falava, vamos ver onde é que eles vão. Quando eu vi da ponta do galho, pum, lá de cima do telhado, falei, descobri. E eu contei isso pro pessoal, eles acharam que é mentira minha, não é mentira. Aí um dia eu voltei lá para tornou a fazer outra reunião, e eu fui, isso já não é conselho, é Águas Formosas. O doutor Luiz Fernando ia muito lá, sei que fizeram lá uma reunião, eles pediram para me contar esse caso e morrer de rir. E essa filha minha, mas ela estava junto, estava lá na festa, eu falei aqui, essa aqui é testemunha dos cabritos. Pois é, pai, é aquele que subia para o cano da antena. Falei, aí eles me mataram de gozar, que é a gozação. Porque quando no pé de abacate era verdade, agora na antena, no cano, era um cano dessa grossura, os cabritos, ela falou que os cabritos subiu. Foi para confirmar que era verdade. Atrapalhou o negócio todinho. O senhor teve muito contato com o senhor Luiz Fernando? Luiz Fernando eu tive bastante, né? Não é muito porque ele ia lá na Águas Formosas, mas sempre ele reunia o pessoal, né? Eu tinha lá o Jesus, que está lá até hoje, tinha os queijeiros, né? Acho que nessa época o Sebastião de Santos já tinha saído. Era um dos queijeiros. Aprendeu a trabalhar, né, e era bom queijeiro. Tem alguma história com ele? Não, a história dele é pequena, porque ele ia muito lá em casa. Um dia Deus estava com a mulher. E ele ia lá em casa e levava a mulher dele na garupa da bicicleta. E chegava lá em casa, tinha uma varandinha, isso é em Conselheiro Pena. Tinha uma varandinha e punha a bicicleta dele ali. Mas de 5 em 5 minutos ele saía e olhava a bicicleta dele. Se roubaram a bicicleta dele. E eu ficava incomodado com aquilo. Aí quando ele saiu uma vez, 2 vezes, eu fui lá, peguei a bicicleta e pus aqui embaixo. Você pode ficar sossegado, pus dentro da sala. Você pode ficar sossegado, que eles não vão te roubar. Daí uns dias roubaram a bicicleta dele. Na rua, por lá. E o Sebastião, tem outra do Sebastião dos Santos. Lá eles costumavam adoçar fermento, né? E eles tomavam com iogurte, né? Aquele fermento. E o Sebastião dos Santos era danado para ir lá e tomar na vasilha que estava o fermento que os outros iam tomar, ele tomava, né? Aí eles viram aquilo e puseram a arrumação do Saúl também, né? Eu nem sabia disso. Foram na farmácia e compraram um tal de tarto e pôs no fermento a docina e pôs lá e deixou lá. E o Sebastião dos Santos chegou lá e tomou, né? Ele trabalhou o resto da tarde, acho que ele pôs uma dosagem fraca. Aí quando foi na parte da tarde, ele saiu, né? A bicicleta dele foi embora. E passou na barbearia para cortar o cabelo. A hora que ele estava um lado cortado e o outro sem cortar, ele deu aquela dor de barriga dele e ele
montou na bicicleta e fincou, né? Eu fiquei sabendo disso depois, que me contaram. Falei assim, foi o fermento que ele... E ele descobriu que é o fermento que ele tomou, que foi o... chamava Genival, chamado de Saúl. Ele pôs o tarto, porque tarto diz que atrapalha a barriga da pessoa, né? Isso aí é do Sebastião dos Santos. Mas Conselheiro Pena tem pouca história para lá. E a história foi essa. Espera um pouquinho. Lembra? A Eva também não lembra, não. O senhor chegou aí na Barbosa Marques em Valadares? Cheguei, eu conheço a Barbosa Marques, lá no Valadares, quando o Ari, eu não sei se o Ari, onde é que o Ari está, se ele morreu. Ele era mais velho que eu, acabou de ter batido a caçuleta. Mas o Ari estava fazendo coalho. Eu cheguei lá, eu e o Gesso. Foi eu, o Gesso e o Gumercindo. Foi na ida para Itambacuri. Passamos lá, o laboratório era ali na rua, não sei se é Israel Pinheiro. Era naquela rua, tinha a rodoviária, e na frente assim, tinha um casarão. O Barbosa Marques tinha não sei se eu sei que eu entrei lá nos fundos, eu vi opção de bucho de bezerro pendurado. Parecia uma bexiga dessas bexigas que tira de boi, né? Aí eu falei, o que é isso aqui? O que é isso? Ele falou, o Gerson falou, o Ari está fazendo coalho. Eu falei, mas isso aí faz coalho? Ele falou, faz. Diz que o coalho era feito de bucho de bezerro, né? Parecia uma bexiga pendurada no arame. Aí, um dia, eu estava lá em Pescador, chegou um vidro assim, com aquela aguinha. Ele falou, isso aqui é para você fazer o coalho, é o coalho do Ari. Eu falei, quem levou para mim foi a gente. Eu não lembro quem levou aquele coalho. Sei que me entregaram o coalho e eu falei assim, mas ele vai fazer coalho com esse, vai fazer leite com esse coalho. Aqui está ruim de fazer queijo. Será que vai dar certo? Aí eu falei, vou fazer. E fiz o que não é que o queijo foi bom, mas eles logo pararam com isso, acho que não dava certo, acho que não, ficava mais caro, não sei o que foi. Eu sei que eu fiz o coalho com queijo, fiz o queijo com coalho que o Ari fabricou. É o coalho líquido. E o queijo me disseram que ficou muito bom. Isso é o Gesso, na época, falou, né? E comigo, ficou muito bom. E quanto tempo que o senhor já aposentou? Eu aposentei em 89. 89, eu aposentei, mas fiquei ainda na Barbosa Marques, em torno de 4 anos. Aí ficou eu e ela sozinhos, e os meninos saíram todos. E eu fui obrigado a sair, né? Vim embora, que ela queria vir, os irmãos dela moravam aqui, e eu vim. Acabando que nós chegamos aqui, daí uns tempos morreram. Um morava no Divino, um morava aqui e o outro em Tombos. E eu ia sempre levar ela, nós ia sempre lá na... E a evolução? De quando o senhor entrou para quando o senhor saiu, teve muito? De evolução de trabalho, de como fazer? Bom, na época eu lembro que o Humberto Marques falou comigo, você não pode parar não, você vai estranhar muito. Porque você está novo ainda. Eu já tinha bem quase 50 anos. Mas então, eu falei com ele, falei, eu vou fazer o seguinte, se eu sair e estranhar, eu volto para Barbosa Marques. E eu dei a esperança para ele, mas é que eu vim, logo eu comprei uma chácara aqui. Primeiro eu falei com meu irmão, o dinheiro antigamente ia falar milhões, né? Eu tinha 50 milhões, 150 milhões que eu tinha, mas
é de Cruzeiro, eu não sei se é RV, o Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, não lembro mais não. É 150 milhões. Eu falei com o meu irmão, que mora aqui em Ponte Alta, falei, olha, você compra para mim um terreno de um valor assim de 150 milhões abaixo. Ele falou, eu vou arranjar para você. Arranjou, foi no telefone, levou o cara aquele que era o dono do sítio. E eu combinei com o dono do sítio e marquei o dia de vir. Para vir pagar e tomar posse do sítio, né? Mas aí eu estava trabalhando ainda. Mas aí cheguei, viajei o dia inteiro de ônibus. Eu liguei para o meu irmão buscar em... Não, nós tomamos um táxi, né? De Servidores para chegar em Ponte Alta. Chegou lá, dormi na casa dele, cedinho nós fomos para lá, o sítio. Aí, a hora que chegou lá, meu irmão falou, ó, o sítio é esse aqui, ó. Só a baixada é só a casa. Onde é que estava a casa? O resto, o morro assim, que eu falei, mas pera lá, eu tenho que ir lá perto da nuvem. Imagina, do laticínio é lavoura de café, né? Lavoura de café. Falei que esse pé de café está esbarrando na nuvem, lá não está não. Aí entrei, dei sorte que eu cheguei lá na casa, o dono da casa ficou assim no estado de nervo. Nós sentamos assim num fogão, na boca de um fogão lá, um frio dos infernos. Aí eu estou vendo o homem para ir para lá, para cá, aí eu peguei e falei com ele, olha, eu vim aqui para nós ver aí o nosso negócio, que eu não sentei não, porque eu falei com ele, eu vou cumprir, né? O meu irmão combinou, eu não vou voltar atrás de jeito nenhum, seja o que Deus quiser. Aí ele vai para lá, vem para cá, eu falei com ele, ó, vem cá para nós acertar. Aí ele falou assim, ó, nós vamos rachar isso no meio, rachar a casa no meio e... Eu falei, mas por quê? A minha mulher não quer vender a parte dela. Eu falei, então está desfeito o negócio. Acabou o negócio. Aí... O senhor tem saudades da época da Barbosa? Ah, tenho muita saudade. Eu até na época... Ué, aí, ó, tá dormindo? Eu tô... Desculpa, eu sei que eles vão editar depois. Ele está perguntando, E aí, tudo bom? ele está perguntando assim, como que foi o processo, assim, quando o senhor entrou, o senhor começou a trabalhar, até quando o senhor saiu, o senhor começou de uma maneira. comecei... O senhor era de um jeito que trabalhava, que fabricava, a luta. E Ah, no sim, final a minha era luta... diferente. na Barbosa, mas o mais difícil foi quando eu falei com o Sebastião, eu falei, ó, eu não sou batizado, não tenho documento nenhum, não sou registrado. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Né? E naquele tempo, o homem principalmente não ligava para aquilo, não. Hoje eles registram já o filho antes de nascer quase, né? Então não me registraram. Quando quiseram me batizar, eu já tinha 10 anos. Aí eu comecei a jogar pedra na mulher que ia ser a minha madrinha, né? E não fui batizado na época. E foi indo. Aconteceu que eu trabalhava numa fazenda e um dos genros do dono da fazenda candidatou a vereador. E me pediu para eu votar para ele. Eu falei, eu não posso votar não tem documento não. Na mesma hora ele falou assim, ah não, se é por isso nós vamos te registrar agora. Você sabe a sua idade? Eu sabia tudo direitinho. Que meu pai me pôs na escola sem eu ter registros, ele não exigia nada. Eu tentei na escola, eu era muito vagabundo para estudar, né? Eu pulava a janela e ia embora, eu não dava valor que precisava, né? Mas a diretora nunca chamou atenção para por causa de documento nem nada. Mas então eu registrei que acompanhei. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos. Então eu fui para casa da minha avó, eu e meu pai, e por ela eu fui criado, né? Mas eles não... E a saudade da Barbosa? Ah, não, a saudade da Barbosa eu tenho, né? Eu só não... A gente fica pensando, né? Na época do leite em pó, por exemplo, eu já estava assim debilitado, né? Eu queria ir, mas
não tinha jeito, sabe? E eu falei, eu não vou. Agora, dessa vez, o doutor Luiz Fernando ligou, falei, eu vou fazer força de ir. Mas eu estou fazendo um tratamento em Muriaé, com um reumatologista. Eu fiquei entrevado, eu não podia andar. E naquela época eu estava assim, sem poder andar e tudo. Agora já vou, a dor já não sinto mais nada, mas isso aqui, ó. Isso é sequela as manchas no braço. Estava pior. Parece que eu estou adaptando com o remédio. É um remédio importado. O nome, eu custei a contar o negócio do nome do remédio chama Arava. Falei, puta merda, que nome desgraçado é esse? Mas o que o senhor mais sente saudades do seu trabalho na Barbosa Marques? Meu trabalho, eu sinto saudade de tudo, né? Da Barbosa Marques eu fazia de tudo. Eu fazia o papel de queijeiro, fazia de peão, e para mim precisou de pegar qualquer coisa, eu pegava e não tinha. Eu sinto muita saudade do meu tempo lá. Na época eu não devia ter aposentado, né? Mas se aposentei. E amigos? Amigos eu deixei bastante lá, né? Amigo lá em Águas Formosas, principalmente, né? Porque é lá que eu fiquei mais tempo no Barbosa Marques, né? Tem Zé Abrante, tinha Vivaldo. Vivaldo acho que está em Valadares. E tinha muita gente que já... Hein? Ontem mesmo eu fiquei sabendo do Geraldo. Geraldo era o técnico na época que eu trabalhei lá, né? Até foi dois anos seguidos, eu fui ficar 4 meses lá, para ajudar o Geraldo, né? Porque era muito para ele fazer sozinho, né? Agora no 3º ano eu já não estava bom não, sabe? O Antônio Maurício me chamou, eu falei, não vou não. Eu já tinha trabalhado quase 5 anos, depois que eu me aposentei, e depois eu fui ficar lá, na safra, né? Mas a gente sente saudade de tudo, né? Que o Geraldo, ontem mesmo o Geraldo me ligou, contando as histórias de lá, ele mora em Águas Formosas, comprou um pedaço de terra e tá, de vez em quando ele liga para mim, ô Santarja, entregando leite para Barbosa Marques, tá pagando só 80 centavos. Ele entrega aí. Santarja, uma mensagem para os 100 anos da Barbosa Marques. Uma mensagem. O que o senhor queria falar? O que eu desejo para Barbosa Marques, que eles vá para 200, que eles merecem, sabe? O que eu desejo para eles é que são... Barbosa Marques está resistindo o tempo, que as coisas estão ficando muito difíceis, né? Mas ele está resistindo, porque é honestidade, trabalhar com honestidade em tudo. Barbosa Marques, para mim, eles merecem fazer 200, 300 anos, porque é difícil, né? Chegar aos 100 anos. Parabéns para Barbosa Marques, é o que eu desejo para eles, que sejam felizes. Os diretores e todos os funcionários, né? É o que eu desejo para o Barbosa Marques. Barbosa Marques, para mim, eu sempre falo com a mulher, Barbosa Marques, para mim, não é uma firma sem defeito, porque eu criei minha família toda, quase que na Barbosa Marques. O meu primeiro filho, aliás, a primeira filha que teve aqui, né? Cadê a Sandra? Então, Barbosa Marques foi importante na vida do senhor? Foi, muito importante. Praticamente eu criei minha família toda no Barbosa Marques. E agora teve um caso que eu fui, quando eu fui para Pedro Capim, eu não esqueci de falar. Lá eu contraí a Xistória, eu, ela e mais 2 filhos. Foi isso. Não, eu, a Soninha, não, eu, a Sandra,
o Itajá. Você não? Nunca. Você então nem só pôde deu conta. Mas nós fomos 4. Nós fomos de 4 para o hospital. Tinha que ir para o hospital para fazer o tratamento. O doutor Cordeiro falou, vocês vêm tudo para o hospital. Esse que é técnico, está lá no Ceará, chama Itajá também. Então ele chegou, nós fomos para Conselheiro Pena, e nós ficamos só um ano lá em Pena do Capim. Mas só isso deu para nós pegar xistose, nós tomávamos banho num riozinho que passava, uma água limpinha, rapaz. Eu acho que é aquela água, né? Quando chegou em Conselheiro Pena, esse menino meu, ele é o 3º filho. Ele chegou lá igualzinho assim, aqui brilhava, eu achava que era a gordura dele, ele estava inchado. Aí foi no médico, eu levei no médico, o doutor Cordeiro na época, examinou, fez o exame, todo mundo, eu, ele, a Sandra, eu estou achando que você está no meio também, eu não estou achando, que a Sônia eu sei que não é. Então foi o Guilherme. Foi o Guilherme. Aí né, fomos para lá, fomos ficar num quarto só. E ele pôs as camas lá e falou, olha, esse tratamento não pode exercitar. Não pode. Mas eu fiquei quietinho na cama, né, e esses meninos meus virou o diabo lá, pulando, e mergulharam debaixo daquela cama do hospital, e saíram lá do outro lado, pulava. Eu falei, meu filho, não pula não. Ele não fez mal nenhum, ele fez o tratamento e nós ficamos 4 dias no hospital fazendo tratamento de xistose. E daí para cá... Só veio para São João. Eu saí do Pena do Capim no carro e vim cá em Carangola falar com o senhor, que era gerente. Sim, né? Lá não tinha banheiro. Era aquelas... Já era obrigado. Tinha o banheiro, mas não tinha água. A gente tinha um banheiro e estava lá debaixo comendo. Não é assim não. Eu pedi o seu, que era gerente, como é que ele chamava? Walter Gomes. Não. O outro. Walter Gomes. Não, José Gabriel era chefe de produção aqui, Carangola. Pelo amor de Deus, se fizesse um banheirinho lá, aumento pra gente... Não, ela pediu para me tirar de lá. Para me tirar de lá. E eu não sabia de nada, né? E o Walter Gomes, você conhece o Walter Gomes? O Walter Gomes, o Zé Gabriel ia lá daqui, 3 em 3 meses, e o Zé Gabriel lá fazia visita às fábricas a Pena do Capim fica bem longe daqui, né? E de 3 em 3 meses ia o Walter Gomes. Nessa época ela veio aqui reclamar, que ele pôs nós num lugar muito ruim e tal. E aí o Zé Gabriel tomou a iniciativa de voltar com a gente para Espera Feliz, ou para o Divino. Ele tinha laticínio Divino, Espera Feliz, a Faria Lema acho que não tinha mais não. Mas aí, eu não estou sabendo de nada não, estou trabalhando, não estou sabendo de nada. Aí chega o Walter Gomes. Chegou lá e eu pedi o Zé Gabriel, eu equipei tudo direitinho, que lá eles faziam tudo errado. Pegava, desforava o tanque com um tambor e ele saía riscando, o pessoal, 2 homens rolando o tambor para a fábrica dele, e lá no final, assim, o piso era de cimento. Mas tinha um rego desse tamanho quando eu cheguei lá assim, de fora a fora, que eles rodando o tambor, caía ali dentro e ia quebrando o piso ali afora. Falei, mas como é que pode continuar desse jeito? E o Gumercino tinha passado por lá. O Gumercino era cabeça dura para danar, era bom queijeiro, mas era cabeça dura. Ele queria levar a moda antiga. Aí eu cheguei, aí falei com o Zé Gabriel, primeira viagem que deu lá, falei, ô Zé Gabriel, você manda para nós um mangote grande e uma bomba. Ele mandou levar na outra viagem do caminhão, ele mandou a bombinha, eu tinha um tal de
da manutenção lá, era chamava Marzinho. Falei, Marzinho, você vai instalar essa bomba para mim aqui. Fez a cantoneira, tudo direitinho, pôs a bomba. Aí eu sozinho, na hora de estourar o tanque, espichava a mangueira e ia lá era dona de madeira, igual esses quintos de pôr cachaça, né? Era de madeira. Então eu barrava um peso na ponta da mangueira e ligava a bomba, estourava o tanque, não chamava ninguém. E aí sobrou para mim 2 homens, né, para fazer o serviço. Que eu encontrei a fábrica de pena de capim, mas toda suja. Aí eu consegui lavar tudo, azulejo, tá tudo. Mas aí o Walter Gomes, acostumado com comer assim lá, e a fábrica de pena do capim, na época tinha 4.000 litros. E a de conselheiro de pena tinha 12. Aí o Walter Gomes chegou, olhou, o gerente da fábrica de pena do capim, o carregado lá, o Walter Gomes falou com ele, a primeira viagem de caminhão para Conselheiro de Pena, você me manda essa bomba para lá, para Conselheiro de Pena. Ele falou, sim senhor, seu Walter, sim senhor, seu Walter. Concordou com ele. Eu falei, olha, essa bomba não pode não. Aí o homem ficou bravo comigo. Por que não pode? Eu falei, não pode. Mas por que não pode? Eu falei, então você vai perguntar ao Zé Gabriel. Eu conheço aqui meu chefe, é o Zé Gabriel. Ele é o técnico da fábrica, eu pedi, ele mandou a bomba e ela vai ficar aqui. Enquanto eu estiver aqui, ela tem que ficar aqui. E agora, se ela sair, nós saímos juntos. Aí pegou e virou para mim e falou, por que o senhor está querendo ir embora daqui? Aí eu falei, mas você está ficando doido? Você está ficando doido, você queria levar a bomba, agora você está me perguntando por que eu quero sair? Eu falei, se você levar a bomba, eu quero sair mesmo. Ele falou assim, a sua mulher foi lá em Carangola e foi reclamar com o Gabriel que pena de capim é muito ruim. Eu falei, então é isso, né? Pois é, mas eu não estou sabendo isso não. Estou sabendo só a boca. Eu não sei, não sabia que eu ia embora, não. Aí ele ficou todo sem graça, né? Falou, então, ô Zelano, deixa a bomba aí. Eu falei, não, a bomba vai ficar. Enquanto eu estiver aqui, a bomba tem que ficar. Aí ele falou, não, acabou a conversa. Aí ele foi para lá tratar dos negócios com o Zelano, né? Que é chamado Zelano, rapaz. Nem sei que fim levou o Zelano. E aí quando foi na despedida dele, já veio diferente, né? Ele despediu para voltar. Eu falei, pois é, aí eu repeti, eu falei com ele assim, na minha casa quem manda sou eu. Na época quem mandava era eu mesmo, né? Mas agora não mando nada. Não. Mas então, na hora que ele despediu, eu tornei a repetir para ele. Falei, na minha casa quem manda sou eu, viu? Aí ele falou, não, acabou, encerrou o assunto. Aí ele voltou a boa comigo, me tratou muito bem, eu fui para Conselheiro Pena na administração dele. Eu achava que ele era um bom administrador. Eu fiquei surpreso quando ele saiu do Barbosa Marques, não sei se dispensaram ele, o que foi, mas eu fiquei... Na época tinha o doutor Samuel, né, que estava lá em Valadares, mas o doutor Samuel eu conhecia, ele é daqui, mas eu fiquei conhecendo lá em Valadares. E Conselheiro Pena também, não, Conselheiro Pena não, é Águas Formosas. Eles começaram a comprar os tanques fechados, e lá o Carlos Luiz mandou fechar um lá, mas foi uma porcaria, que o tanque ele é mecânico, mas aberto. O carrinho trabalhava por cima, caía. Um dia quebrou uma vidraça lá em cima, não sei se é o calor, o que foi, quebrou, caiu tudo dentro do tanque. Aí o Carlos Luiz deu um jeito de pegar umas chapas de inox e cobriu ele por cima, mas não ficou bom não. Aí depois o Barbosa nós comprou uns tanques bons, tudo no computador, né? Então eu tenho até o retrato aqui, que eu tirei lá, eu e Geraldo, eu abrindo o tanque e ele... Esse ainda podia abrir, agora o outro que foi, o de 12.000 litros, só tinha uma janelinha assim para você jogar os ingredientes.
E o leite assim só via na hora que abria ali. Aí falou, agora pode quebrar parafuso. Um dia foi uma reclamação para mim, que foi um parafuso dentro do queijo. Acho que foram cortar o queijo lá na máquina, acho que danificou a máquina. Falei, ó, eu não vi. Ele caiu lá de cima, né, que é tudo parafuso, né? Então caiu lá e aquilo misturou no meio da massa. Tinha lá o pessoal para cortar a massa, pôr na forma, e aqui foi no meio do queijo. E foi parar esse queijo lá foi num prato ou estepe, foi num queijo desse que foi o queijo lá não sei como é que eles descobriram aquele parafuso dentro do queijo. E aquele que caiu o vidro, o Barbosa Marques deu para porco. Aquilo foi embalado, foi marcado, eles devem ter jogado aquilo fora, porque tratava de porco com queijo. A gente quer agradecer ao senhor por ter nos recebido, por ter contado um pouco da história do senhor. Pois é, tá bom? Não tem nada a agradecer, eu que agradeço, sabe? Agradeço vocês e agradeço o Barbosa Marques de ter essa atenção comigo ainda, né? Que tantos anos que a gente não encontra, né? Eu encontrei com o Barbosa, foi mais ou menos em 1900, que eu tive lá mas acho que eu não sei se é 98, acho que é 98, que está na carteira ali. Eu fui lá, em torno de 96, 98, uma coisa assim. Então nunca mais eu já fui muito lá para aquele lado, mas a gente fica pensando, o laticínio dá uma saudade para a gente. O Antônio Maurício cansa de me chamar para passar na casa dele e tal, mas eu acho difícil. Eu já fui muito, sabe? Lá para aquele lado lá, Valadares, Águas Formosas, eu dirigia, né? Eu pegava o carro aqui, nós saía daqui de madrugada e ia almoçar lá na casa da minha filha, que morava em Almenara. E fiz muito isso. Mas agora não posso mais dirigir, me deu... As fotos, o senhor tem as fotos aí em mãos? Tenho.